Nesta aula, vamos falar sobre as técnicas de registros que podemos usar durante a observação. Você sabe quais são essas técnicas de registro? Já ouviu falar sobre isso? O nosso registro ele é confiável? É possível mensurar a confiabilidade de um registro? A observação e o registro de comportamentos pode ser feito de duas formas: observação direta e observação indireta. Na observação direta, o observador focaliza o comportamento do sujeito, ou melhor, as ações apresentadas pelo sujeito num determinado período de tempo. Na observação indireta, o observador focaliza no produto desse sujeito, naquilo que ele produz a partir do comportamento dele. Por exemplo, escritos, desenhos, produções intelectuais. As técnicas de observação direta podem ser classificadas quanto à forma de registro e também em relação ao período em que é efetuada a observação. E aí, em relação à forma de registro, nós temos duas possibilidades: o registro cursivo e o registro categorizado. No registro cursivo, o observador registra todos os eventos que ocorrem durante a observação, de uma forma cursiva. Claro, utilizando a linguagem científica. Por exemplo, se uma pessoa estivesse observando uma criança brincando, ele poderia registrar: B levanta-se do chão e corre em direção à boneca que está sobre a mesa. Já no registro categorizado, o observador vai utilizar então categorias definidas previamente. E essas categorias podem ser definidas a partir do próprio trabalho do observador, um trabalho anterior a essa observação, através de dados da literatura ou do conhecimento que o observador tem sobre aquele fenômeno. Por exemplo, o observador poderia categorizar as brincadeiras de uma criança de 8 meses. Brincadeiras com objeto, brincadeiras com a mão sem objeto, brincadeiras com o pé sem objeto e brincadeiras com o corpo todo sem objeto. E aí ele poderia anotar quando esses eventos ocorrem, que momento o bebê tem esse tipo de comportamento, categorizado anteriormente. Ele pode fazer então o registro, a anotação da frequência desses comportamentos. Então, em relação à observação direta do comportamento, o registro pode ser cursivo ou categorizado, em relação à forma desse registro. E a classificação do registro pode ocorrer também em função do tempo. Esse tempo pode ser contínuo ou por amostras de tempo. No registro contínuo, considerando então um limite de tempo, o observador vai registrar o que ocorre durante aquele período. É como se fosse uma espécie de filmagem de tudo o que ocorre na observação durante aquele período que ele está ali observando. E nesse formato, o observador vai registrar então os eventos de acordo com a sequência que eles ocorrem. Já o registro por amostra de tempo é realizado a partir então de períodos de tempo. De 20 a 20 segundos, por exemplo, o observador pode olhar para o sujeito que está sendo observado e identificar o que ele está fazendo naquele momento. Assim, o observador consegue perceber as mudanças de comportamento. Então, combinando os dois critérios, forma e tempo, nós temos essas possibilidades: registro contínuo, cursivo, registro contínuo categorizado, registro cursivo em amostra de tempo e registro categorizado em amostra de tempo. Nesse sentido, ao planejar uma observação, nós devemos definir qual é o tipo de registro que vamos fazer durante esse período, durante essa atividade, considerando a forma de registro e considerando o tempo desse registro. É mais comum na psicologia a gente ter um registro cursivo contínuo, a possibilidade de observar e registrar os eventos como ele ocorre, na sequência que ele ocorre, considerando um determinado tempo. Por exemplo, 30 minutos, 50 minutos de uma aula. O registro de evento é a forma de registro contínuo mais conhecido.
Após definir os comportamentos que serão observados ou que devem ser observados, o observador procede a um número de vezes que o comportamento ocorre num determinado período de tempo. Dessa forma, ele faz um registro da frequência de comportamentos. E os casos aqui mencionados, nós utilizamos então o tipo de registro que acontece durante a observação. Mas também podemos ter um tipo de registro que ocorre após a observação, no formato, por exemplo, de um diário de campo. Neste caso, então, após a observação, o observador poderia registrar os eventos que ocorreram, fazendo então anotações sobre aqueles comportamentos. Bom, então nós estamos entendendo que a observação não é uma tarefa simples, ela requer muito cuidado e treinamento do observador. E ele pode fazer esse treinamento registrando comportamentos em vídeos, por exemplo, e anotando a frequência de comportamentos que ele observa numa determinada cena. Após essa anotação, o próprio observador pode identificar a fidedignidade da sua observação. E nós podemos identificar a fidedignidade da observação a partir de duas possibilidades. Intra-observador, quando o observador calcula a fidedignidade das suas observações, 2 ou 3 observações, ou interobservador, quando nós podemos calcular a fidedignidade de 2 ou mais observações. Em ambos os casos, nós podemos utilizar essa fórmula: o menor número de eventos dividido por maior número de eventos vezes 100. E esse número calculado em porcentagem, nós vamos considerar 70, 80, um nível de confiabilidade, de fidedignidade razoável para a observação. Então você pode fazer esse exercício durante uma observação, identificar o número de vezes que você identifica aquele evento e um colega fazer a mesma observação e vocês calcularem a confiabilidade da observação de vocês, dividindo o menor número de eventos pelo maior número de eventos vezes 100. E esse valor deve dar acima de 70%. Isso indica que em 70% nós podemos confiar naquelas duas observações. Ou você pode fazer isso consigo mesmo. Observar o mesmo fenômeno, por exemplo, em vídeo, 2 ou 3 vezes, anotar a frequência daquele evento, a frequência daquele comportamento e identificar a confiabilidade da sua observação. Então, na aula de hoje nós falamos sobre o tipo de registro, pode ser classificado em relação à forma e ao tempo de registro, ao período de registro. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você consiga aprender e utilizar essas técnicas durante a sua observação e a gente se vê.